Oi, o assunto agora é a Primeira Guerra Mundial. E eu começo a aula já apresentando aqui para vocês uma imagem, de mulheres trabalhando, a gente nota aqui a presença de mulheres, muitas mulheres, trabalhando numa fábrica de bombas, o que já mostra uma das primeiras grandes consequências da Primeira Guerra Mundial, que é levar os trabalhadores masculinos, os homens, para os frontes de batalha, e as mulheres passaram a entrar no mercado de trabalho com força total a partir da ideia de que não existem homens para trabalhar, o que naquele momento culturalmente era o que acontecia, e portanto as mulheres passam a ir para as fábricas, principalmente fábricas militares, ou seja, até mesmo o cotidiano cultural vai ser transformado pela Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, a ideia aqui agora é a gente entender quais foram as causas principais dessa Primeira Guerra Mundial, mas desde já eu quero que você perceba que ela está diretamente relacionada a questões econômicas, a transformações econômicas, principalmente aquelas referentes à Segunda Revolução Industrial. Eu coloco aqui a imagem de uma fábrica inglesa, de uma oficina inglesa, e em seguida uma, também do século XIX, de uma fábrica, de uma oficina alemã. Ou seja, há uma intensificação da produção, há um enorme desenvolvimento tecnológico na Europa, principalmente na segunda metade do século XIX, que leva as potências a disputarem mercados, a disputarem matéria-prima e a disputarem colônias, dentro da lógica do neocolonialismo imperialista, na África e na Ásia, como vocês sabem. Essas colônias serviriam as suas metrópoles com matéria-prima, com mercados consumidores e também para que essas metrópoles pudessem exportar os seus capitais para lá. E tudo isso vai gerar uma série de conflitos. Vamos tentar pragmatizar quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial. A primeira delas, como eu acabei de colocar, a questão do imperialismo, que gera uma enorme disputa entre as potências, principalmente entre a Alemanha e a Inglaterra. Lembrando que a Alemanha acabou de se formar, em 1870, 1871, acabou o processo de formação e unificação da nação Alemanha. E logo em seguida, ela já partiu para um processo de desenvolvimento avassalador. A Inglaterra, que era a potência econômica hegemônica do planeta Terra desde o século XVII, começa a perceber que a Alemanha já bate de frente com o seu desenvolvimento, já compete de igual para igual com a Inglaterra, o que leva a Inglaterra a ficar bastante preocupada com esse desenvolvimento da Alemanha, o que leva ao conflito, evidentemente. Segundo item, os revanchismo, aqui já nos remete ao conflito que houve entre França e Alemanha. Quando a Alemanha encerrou seu processo de formação, de unificação, ela passou por um conflito chamado Guerra Franco-Prussiana, vencida pela Alemanha contra a França, e as imposições feitas nos tratados de paz de Frankfurt ali contra os franceses obrigaram os franceses a cederem Alsácia-Lorena, uma região rica em ferro e carvão natural, a pagar severas indenizações para os alemães e também a permitirem que os alemães comemorassem a vitória no Palácio de Versalhes, o que foi entendido pelos franceses como uma grande humilhação, gerando desta maneira um enorme sentimento revanchista por parte dos franceses contra os alemães, o que vai levar também ao conflito da Primeira Guerra Mundial. E aos nacionalismos, a ideia da construção desse sentimento de nação tão forte naquele momento. Inclusive, o próprio revanchismo francês faz parte dessa lógica do nacionalismo, mas a gente identifica também ali a região da questão dos Balcãs, na região dos Balcãs, lá no leste europeu, onde naquela região surge uma proposta do chamado pan-eslavismo. O pan-eslavismo, que parte principalmente de um lugar chamado Sérvia, onde a ideia era construir um único país, unificar todos os povos eslavos da região dos Balcãs em um único país, a chamada Grande Sérvia. A grande questão é que ali naquela região dos Balcãs já havia o domínio, já havia uma área de influência por parte do Império Austro-Húngaro. Portanto, a construção desse único país dentro dos moldes nacionalistas pela Sérvia batia de frente com os interesses do Império Austro-Húngaro. E é interessante destacar que a Rússia, o país Rússia, apoiava a Sérvia no pan-eslavismo, querendo inclusive expandir suas possibilidades econômicas para aquela região. Isso evidentemente vai gerar conflito.
do Império Austro-Húngaro com a Sérvia e do Império Austro-Húngaro com a Rússia. Portanto, a gente já percebe que há uma série de conflitos e dentro desses conflitos surgem as chamadas políticas das alianças. A gente tem aqui, por exemplo, em marrom, né, nós temos a Tríplice Aliança, que tem a Alemanha, que tem o Império Austro-Húngaro e a Itália a princípio, numa política de aliança militar. E em verde nós temos a Tríplice Entente, que envolve a França, o Reino Unido e o Império Russo. Né? Essas alianças que foram construídas na passagem do século XIX para o século XX serão também fundamentais para a gente entender o conflito. Okay? O estopim do conflito está aqui, é o atentado de Sarajevo em 1914, quando o arquiduque, né, Francisco Ferdinando e sua esposa foram assassinados ali na região da Sérvia, ali na região dos Balcãs, né, por um grupo que era a favor do pan-eslavismo e da construção da Grande Sérvia. O assassinato do Francisco Ferdinando vai ser o estopim da Primeira Guerra Mundial. Vamos entender como. Veja bem, nós já temos esses conflitos aqui construídos. A Alemanha contra a Inglaterra, a Alemanha contra a França, a Áustria contra a Rússia, a Áustria contra a Sérvia. Quando um servo na cidade de Sarajevo assassina, mata o Francisco Ferdinando, a Áustria responsabiliza a Sérvia por esse atentado. E nesse contexto, né, a Sérvia, que tinha o apoio da Rússia, não cede às pressões da Áustria para reconhecer o atentado. E no momento que a Sérvia não cede à pressão da Áustria por reconhecer o atentado, até mesmo porque o atentado foi feito de maneira terrorista e o terrorismo é apátrida, grosso modo, né, a Áustria declara guerra à Sérvia. Imediatamente a isso, a Rússia declara guerra à Áustria. E pela política das alianças, a Alemanha declara guerra à Rússia. E a França declara guerra à Alemanha. A Inglaterra declara guerra à Alemanha. E a Áustria declara guerra à França e à Inglaterra, pela política das alianças. O que é importante que vocês percebam que o atentado de Sarajevo foi o estopim deste conflito. Foi o início desse conflito, que já estava sendo montado desde a corrida imperialista do século XIX.